Roberto Refati, o Beto. Que coisa bacana. Já estávamos há muito tempo aí preparando essa agenda com o Beto, né? Combinamos vários dias aí de antecedência e agora ele está aqui, né? Conseguiu aí um espaço na sua agenda para compartilhar a sua história no Baú do Esporte. Esse espaço que é tradicionalmente ocupado aí por grandes desportistas. E o Beto é um deles. Então eu quero te acolher, dizer que é uma satisfação. Muito obrigado, Beto, por atender o nosso convite. Você tem sido muito citado aqui neste microfone, você tem sido bastante lembrado, né? Porque participou aí de muitos times, de muitas conquistas e de muitos grupos, né? Onde as amizades permanecem até hoje. Então, chegou o momento de você repartir conosco a tua história. Boa tarde, seja bem-vindo. Uma satisfação estar aqui contando um pouco da nossa história dentro do futebol, mas como tu bem falaste, além do futebol, o que ficam são as amizades, né? Então, já joguei em vários times, tanto no salão quanto no campo. Graças a Deus, hoje não tenho nenhuma inimizade em função do futebol, somente amizades, que é o que realmente importa. O que a gente está aí para fazer, né? O Beto tem irmãos, é filho de quem? Fala um pouquinho aí da tua infância, onde foram os primeiros chutes na bola. Eu sou filho do seu Jair e a dona Carmen, né? Irmão do Rodrigo e do Rafael. Então, começamos principalmente com o Rodrigo. O Rafael sempre foi mais da parte da música, né? Um artista musical aí. E eu e o Rodrigo, desde criança, então, vivia assim, os tampão dos dedos, jogando bola na rua, né? E a gente sempre teve o incentivo do pai e da mãe para a gente praticar o esporte. Sim. Então, vocês deram muito serviço aí para os pais, esses três manos aí? Não. A gente sempre foi muito tranquilo, sempre tinha aquela briguinha de irmão com irmão, mas... Quem veio primeiro e qual é a diferença de idade de vocês? Primeiro veio o Rafael, que é de 75, né? O Chacoalhão. O Chacoalhão, que aí pendeu mais pro lado da música. Aí o Rodrigo de 78 e eu que sou de 81. Então, Beto é o caçula. Eu e o Rodrigo éramos mais próximos, então... e foi uma das pessoas que me incentivou muito a entrar no esporte também, no início na escolinha da Azif, né? Uhum. E você morava onde, né? E jogava bola onde aí no início? Morávamos na Teobaldo Becker, para baixo da GF, né? Da GF Pneus, da atual GF Pneus hoje. A Teobaldo é a... Qual delas aqui? Deixa eu pensar. Que desce do lado da Mapril, acho que é. Sim. Do lado a oficina do... É uma rua pequena, né? É uma rua pequena, é. E ali na vila a gente tinha alguns amigos. Ali pega Jardim ou Planalto? Ali é Planalto. Planalto. É. Hoje, inclusive, eu moro na Campo Mourão, que é uma quadra onde a gente teve a nossa infância, né? Ali tinha muito campinho, né? Ali nós tínhamos uma turminha aqui que a gente reunia depois da escola sempre. O Leandro Bittencourt hoje não está mais aqui, tá em outra cidade. O Juliano Schweik, o Rodrigo agora não estou lembrado do sobrenome dele, meu irmão. Então a gente jogava muito, na época se chamava Sepra Tratores, que é hoje perto da GCO ali, que tem um prédio que estava abandonado e tinha um piso de concreto, e ali era o nosso campinho. Ah, já existia aquele prédio e está até hoje tá lá, até né? Hoje. Tem hoje tem vidros quebrados lá e tal. Ali era Sepra Tratores? Que a gente conhecia por Sepra Tratores na época. Mas já estava abandonado já estava abandonado nessa época, e ali a gente mantinha, cuidava, e ali era o nosso futebol. Você me deu uma ideia de matéria agora, Beto, né? Porque aquele prédio ali, realmente, ele me desperta alguma curiosidade. Nunca funcionou nada ali, né? Pelo menos da época que eu
me conheço por gente, e então ali era Sepra Tratores. Era o que a gente ouvia falar na época. Talvez pelo que eu ouço de comentários, eu acho que foi uma obra que foi embargada, alguma coisa, e não se deu continuidade. Que legal. A gente vai pesquisar agora, puxando o gancho aí. E ali na chapa vocês faziam... A gente pintava as goleiras e aí às vezes vinha outras crianças de outros lugares e a gente fazia os campeonatinhos. Jogava no concreto. No concreto. E aí depois, posteriormente, aí no campinho de areia da Planalto, que hoje é o Acisão, né? Sim. Ali daí a disputa, a concorrência era grande. Sim, daí aí tínhamos os times e o nosso time sempre, com o pessoal da vila ali, as disputas eram acirradas. Que joia. Beto, você, a primeira turma de amigos, você já lembrou de alguns nomes, né? E a primeira escolinha, né? A primeira movimentação mais técnica, profissionalizada, assim. Aí, como falei antes, que a gente começou mais... Antes era muito na brincadeira, e aí a gente entrou na escolinha da Azif. Né? Até no primeiro treino, eu cheguei na escolinha, meu irmão disse, vai lá e tu vai... E não tinha lugar, eu joguei de fixo. E eu tinha vergonha de dizer que eu era goleiro, então eu joguei o primeiro treino de fixo. E aí Mas quem escolheu o goleiro? Foi você? Foi eu, desde o início. Então, como meu irmão era um pouco mais velho, ele já jogava, então aquele bate-bola, ele batia e eu atacava. E fui adquirindo um pouco mais de experiência, pegando o jeito e... Perdendo o medo, né? Perdendo o medo. De tomar bolada. E aí, com o tempo, a gente entrou na escolinha da Zif, o primeiro treino como fixo. E aí, no outro treino, daí meu irmão foi falar com o professor Luiz Alberto quer ser goleiro. Olha só. E aí, a partir dali, a gente começou a jogar campeonatos e, como eu falava com você em off, nós tínhamos uma equipe muito forte. Foi aquela geração ali, Beto. 81. 81, a gente... 81 é a do Pinheiro? Depois, não, o Pinheiro é 82. 82. Nós tínhamos, eu como cada categoria eram 2 anos, eu intercalava entre uma equipe e outra. Então a gente, no início eu lembro que dos mais novos a gente jogava, que era o Fábio Prazo, filho do Telmo, o Kleber, que eu estava comentando contigo. O Kleber era um cracaço de bola, hein? Kleber Greff. Jogava na linha. Jogava na linha e ele não deu muita sequência, mas da nossa geração ele era... Nós fomos jogar uma final de estadual em Porto Alegre uma vez, bem no início, era no Fraldinha ou Pré-Mirim. Ele ficou na seleção gaúcha de futsal. Ele jogava muita bola, o Kleber. E aí tínhamos o Marquinhos, filho do Avenal, Marquinhos Nascimento. O Maurício, filho do Lulo, jogava na época. No início, depois, com o tempo, nessa categoria, agregou o Diego dos Santos, o Rodrigo Grave. E aí nós tínhamos no outro ano, então, com os mais velhos, aí a gente tinha uma equipe muito forte, que era na época jogava o Ortiz, aí o próprio Kleber, o Fabiano Oliveira, filho do Luiz, o Leandro Marangon. Então essa equipe que a gente tinha, se eu não me engano, nas épocas de Azif, nós nunca perdemos um campeonato. Até tem uma lembrança que eu guardo muito, que numa final do campeonato aqui em Ibirubá, se eu não me engano era categoria infantil, nós fizemos uma final com o time de Fortaleza, que era uma equipe muito forte também. Jogava o Nino, jogava o Cabeça, o Vildimar, todos os jogadores. E nós perdíamos o jogo de 6-2 e faltavam 2 minutos para acabar o jogo. Aí eu lembro até hoje que
o Fabiano, filho do Luiz, quando faltava 1 minuto e 47 segundos para acabar o jogo, nós fizemos 6-3, 47 segundos 6-4, 16 segundos 6-5 e no último segundo empatamos o jogo. A torcida do adversário já estava dentro da quadra comemorando o título e no último segundo a gente empatou o jogo. Aqui ou lá? Aqui em Ibirubá era. Na verdade, as finais do regional era um quadrangular. Então vinham 4 times e jogavam todos contra todos. E fazia a semifinal e final. E aí a gente conseguiu empatar o jogo no último segundo. E o Leandro Marangon, aí tínhamos o gol de ouro, o Leandro Marangon fez o gol do título. Então, essa é uma memória que me lembra bastante, que ficou marcado que em 2 minutos a gente empatou um jogo que estava 6-2 e a gente conseguiu empatar o jogo em 6-6. Só lembra a escalação de novo aqui, quem estava nesse time. Era eu no gol, o Ortiz de fixo, o Kleber Greff era o ala direita, o Fabiano Souza era o ala esquerda e o Leandro Marangon era o pivô. Vocês tinham quantos anos? Eu não sei te precisar, Andrei, mas devia de ser 15, 16 anos, né? 15 a 16 ali, infanto juvenil já. Depois do mirim, né? Isso. Infantil e infanto juvenil, entre essas categorias aí. Então ali realmente dava para dizer que a gurizada tinha futuro, né? Já estava formada. E na época, hoje se a gente treinava treinamento de goleiro, hoje já se tem treinamentos muito mais específicos, né? Na época era chute a gol, mas o pessoal tinha muito talento, né? Então nós tínhamos, eu falei do Kleber, que era um cracaço, o Ortiz também nem se fala, o Leandro Marangon também chegou onde chegou, o Fabiano também jogava muita bola. Além de outros que possa estar me esquecendo aqui. Que show, cara. Eu fico imaginando aqui, né, toda essa trajetória de vocês na ZIF e em alguém você se espelhou. Alguém foi a tua referência, Beto, para você poder até mesmo desenvolver algumas técnicas ali embaixo das traves, né? Quem foram as tuas referências nessa época? Quem você olhava e se espelhava? Nessa época, Andrei, foi logo que a ZIF começou a jogar a série bronze de novo, né? Então, alguns anos quando eu comecei, dali alguns anos a ZIF o principal começou a jogar a série bronze. Então eu sempre me inspirava muito no Jackson, que era um goleiraço, o Ronai, o Beto Gardino, o próprio Tonho, hoje falecido, né? Sempre foram referências para mim, me inspirei muito neles. Né? O Jackson é da onde? O Jackson é aqui de Ibirubá, Jackson Vieira, se eu não me engano. É? Ele mora aqui? Mora aqui. Ele trabalhou uma época na Vence Tudo. Hoje ele é soldador, eu acho, se eu não me engano. Que joia. O Jackson, então, foi uma referência. Foi uma referência, com certeza. Junto com o Beto Gardino, essa geração aí. Beto Gardino, o Ronai também era muito bom goleiro. O Tonho também era meio mais reforçadinho, mas era um baita de um goleiro. Para fazer gol nele não era fácil, né? Beto, você chegou a pisar no campo nessa época ou era só quadra mesmo? Nessa época era só quadra mesmo. O teu mano já estava no campo, né? O Rodrigo. Eu já estava no campo e aí um pouco mais tarde, aí com 14, 15, 16, aí a gente aventurou alguma coisa no campo, mas o nosso forte sempre foi o salão. Uma lembrança também marcante que eu esqueci de comentar, a final esse foi em 1990, se eu não me engano, a final do estadual aqui em Ibirubá, né, que a gente teve a oportunidade de enfrentar o Ronaldinho Gaúcho. Né? Você nasceu no mesmo ano do Ronaldinho Gaúcho, 81, né?
o Ronaldinho 81. 81. Ele jogava pro time da Procergs, que era treinado na época pelo Júlio Espinosa, a equipe da Procergs. E o Júlio Espinosa, irmão do Valdir Espinosa, né? E era algo incomum que ele fazia dentro da quadra. Beto, ele já veio com já veio famoso para cá? Na época, se era famoso o irmão dele, o Assis, que era jogador do Grêmio na época, né? Mas se falava muito dele... Na verdade, o Ronaldinho Gaúcho é de 1980. Eu achava que era 80. Ele nasceu em 21 de março de 1980. Então, como eu te falei, tu vê, eram 6 equipes e a nossa equipe era muito forte. E de 6 times a gente ficou em 5º lugar. Então, para ver o nível de... Então, a equipe do Ronaldinho, que era a Procergs, foi campeã aquele ano. Mas ele ganhou o campeonato sozinho. O goleiro largava a bola para ele driblava todo mundo, ia lá e fazia o gol. Não era... Outro nível. Era mágico. Não se... Tinha a equipe do SESI de Caxias ou Canoas, não estou lembrado bem certo qual era a cidade. Tinham 2 irmãos gêmeos que jogavam muita bola também. E ele ganhou o campeonato sozinho. Ele era impressionante o que ele fazia com a bola. Então muita gente ali que a Zif chegou a jogar contra a Procergs? Jogamos contra a Procergs. Se eu não me engano, perdemos o jogo de 4-2, mas eu acho que eles deram até uma tirada de pé porque a gente era a equipe da cidade. Ele jogou, o Ronaldinho, ou jogou. Até aqueles tem as propagandas da Nike e tal, que aparece o jogo contra a Zif. E na época, eu lembro como se fosse hoje, na época as equipes vinham e ficavam na casa dos atletas aqui, né? Eu lembro que o Ronaldinho ficou na casa do Lulo na época, que era o prefeito da cidade na época, mas ele muito muito solícito, sabe? O pessoal já conhecia em função do Assis e se falava muito dele. Mas era algo fora do normal que ele fazia com a bola já. Chamava os holofotes. E quem tomou o balãozinho do Ronaldinho Gaúcho aqui? Se eu não me engano, foi o Fabiano. Na época era o alemãozinho, foi o Fabiano, né? E aí... Fabiano de Souza foi a vítima que tomou uns balãozinhos aí do Ronaldinho Gaúcho, então. Mas não era fácil de marcar. Não era fácil. Esses aí são perdoáveis. Então, um abraço aí pro Fabiano, um abraço também pro Kleber Greff. Já chamei o Kleber aqui pra gente marcar o baú do esporte dele. E o Fabiano também a gente vai buscar o contato aí. Porque é uma história bem legal essa passagem do Ronaldinho aqui por Ibirubá e todo o entorno, né, que se criou em cima disso. Você era o goleiro? Na época, contra a Procergs, contra o Ronaldinho, foi eu o goleiro. Na época, a gente intercalava alguns jogos, eu e o Richard Repp, não sei se você conhece. Sim. O Richard hoje também acho que não está mais aqui na cidade. Também era muito bom goleiro. Sim, foi dirigente da Zif. O Richard, ele era um ano mais velho, ele era de 80, eu era de 81. Então, naquela final a gente intercalou alguns jogos ele atacou e outros jogos eu ataquei. Uhum. E você atacou então no jogo contra a Procergs e tomou gol do Ronaldinho, Beto? Se eu não me engano, ele fez 2 naquele jogo. Então tu tem na tua carreira aí 2 gols sofridos aí pelo Ronaldinho Gaúcho. É um motivo de orgulho também. Você estava ali no momento em que, né, esse mágico aí do futebol, esse bruxo aí, como muitos chamam, estava na cidade de Ibirubá aqui jogando dentro do nosso ginásio, Mercílio Seviério, Centro de Cultura e Lazer, o Ginasial. Beto, falando um pouquinho aí das conquistas, né? Como você me mandou as fotos aqui, inclusive, nós temos
Imagens aqui, né, de grandes times que se formaram aqui para jogar municipais. Qual que te marcou mais? Ou quais foram aí as grandes lembranças? Eu joguei, na verdade, assim, duas. Uma, na verdade, foi uma conquista e outra uma derrota, mas também, também me marcou muito. Mas eu acho que a conquista que mais me marcou no futsal foi a final, as Fuca e as Coprel, né? Que o ginásio lotado, então na época as duas maiores empresas, as duas grandes empresas da cidade e Coprel e Cotribá, né? Imagina o tamanho aí da torcida, né, para cada um. Então aquilo era lindo de ver, a torcida das Fuca toda de um lado do ginásio, no outro lado toda a torcida das Coprel. E a gente tinha um time muito unido, muito. Eu acho que falando em nomes, até talvez o time da Coprel fosse melhor. Na época eu jogava um Griso, jogava o Lucas, o Cristiano Spengler no auge. Mas foram 2 jogos muito acirrados a final e a gente conseguiu o êxito de ganhar o título, né? E aí depois de um tempo esfio e vence tudo, né? Então nos mesmos moldes, o ginásio lotado do lado do pessoal da Esfio, jogava pro time da Esfio e aí eu acho que nós ganhamos o primeiro jogo, se eu não me engano, e na final a gente tava ganhando de 4-1 e sofremos o revés também. A Vence Tudo na época tinha um time muito forte também, tinha o Kleber e não estou lembrado do outro nome do outro jogador que vinham de fora. Nós tínhamos um time muito forte também, um jogo muito parelho, e no final acabamos perdendo com o gol do Betinho Stefanello, se eu não me engano. A final também foi uma perda bastante dura, mas... Não era só jogadores que trabalhavam nas empresas? Não, a gente... Jogador de fora, inclusive. Nós tínhamos... As empresas entravam só com o nome, né? Mas os times não eram de funcionários. Não, entravam com o nome e vários jogadores... Maioria, na época eu lembro que do time da Esfio, acho que era eu e o Rodrigo Rendes só que jogávamos, que era da empresa, o restante todos de fora. Mas claro que o que me marcou mais foi o que a gente venceu, né? Jogando pelas Fuca, então... Lembra da escalação? Era eu no gol, o treinador era o saudoso Vermelho Aldebrand, né? Eu no gol, o alemão, o Claudio Miro, era fixo, se eu não me engano. O Xande, o Alexandre, o Rodrigo Rentes e o Pet, se eu não me engano, Pet de não me toque. Mas nós tínhamos o Prates de não me toque, tinha o próprio meu irmão, o Rodrigo também, que entrava muito. Também, mas era um time bem... O Alexandre no auge dele também. O Xande Camargo. O Xande Camargo jogando muita bola. E felizmente a gente conseguiu o título. Tínhamos o Silvio Cardoso, que ficava nos bastidores, que quem comandava, que ajudou muito aquela equipe. Era tudo muito organizado. Ninguém ganhava dinheiro para jogar naquela época. Então, mas as Fuca sempre foi uma equipe muito organizada. Então tu chegava no primeiro treino, tu já ganhava o teu uniforme, já ganhava o tênis, fazia um treino, tinha janta, então tinha uma interação muito grande, que até hoje a gente tem essa interação com todo o pessoal, porque foi um grupo que marcou bastante. Legal. Tem abraços aqui para ti do Gustavo Moura, Cristiano Gomes, o Fernando Bernardi, Leonel Lopes Pereira manda um abraço, diz que você atacava muito, grande goleiro, muita saúde e sucesso, diz aqui o índio. A Irene de Moura Scapini, abração para o meu afilhado Beto.
Também o Rodrigo Refati aqui manda um abraço. Meu irmão Beto, um dos melhores goleiros de futsal que teve na região na sua época. O Adilson Miller diz que esse ainda está em alto nível, diz o Adilson aqui. O João Carlos Dotto Krebich. Parabéns, Beto. Linda história, diz aqui o João Carlos. A Kika também está nos acompanhando. Um abraço, Kika. Ela escreve aqui nosso orgulho. O Jorge Luiz Batista de Oliveira está mandando os parabéns aí ao amigo. Márcio Almeida, baita pessoa, baita goleiro. Meu amigo jogava bola com a mão e parecia um chute. Fomos campeões em Não Me Toque juntos. Parou cedo, diz o Márcio Almeida aqui. Como é que é essa história aí do lançamento que parecia um chute, Beto? Nós tínhamos... joguei várias vezes junto com o Márcio já, e jogamos em Não Me Toque junto. E principalmente no Júnior e lá em Não Me Toque, então nós tínhamos uma jogada que era... Eu entrava para dentro da goleira e vinha com tudo e lançava na direção do gol. E várias vezes a gente tinha combinado o posicionamento, dava uma casquinha, tirava do goleiro. Então, vários e vários gols foram feitos dessa forma. Lançava pro cabeceio. Lançava pro cabeceio para dar uma casquinha e então a gente fez muitos gols, né, jogando dessa forma. Com força. Lançava com força, bola reta. Tinha uma força que chegava mais forte que o chute, quase. Né? Que coisa, hein? E a tua característica, né, temperamental, aí você era muito explosivo, até mesmo com a arbitragem, o Beto levava cartões ou era aquele goleiro mais, né, tranquilo na questão emocional, né? Como é que o Beto, depois que veste o fardamento, se comportava? Eu sempre fui muito tranquilo, Andrei. Nunca... tive 2 expulsões na minha vida, mas todas em função de botar a mão fora da área. Eu nunca agredi ninguém, nunca xinguei ninguém, porque isso eu vejo que isso não leva a nada, né? Então... Era frio na hora do pênalti? Sempre muito tranquilo. Não, tiro livre? Sempre não... Na tua época tinha... Já tinha tiro livre, sim. E tinha como forte também a batida na bola. Às vezes não tinha muita direção, mas quando acertava, muitas vezes se tornava em gol, né? Fez teus golzinhos então? Fiz alguns. Aí no Me Toque agora eu não lembro se foi numa semifinal também. Um jogo muito apertado lá, rolaram uma bola para trás no meio da quadra e acertamos pegou na veia e foi lá na gaveta e conseguimos ganhar o jogo. E fiz alguns outros gols também, mas sempre o meu forte foi embaixo das traves mesmo. Jogou, além de Birubá, em quantas cidades aí, Beto? Joguei Birubá, 15 de novembro. Para quem lá na 15? Qual time? Na 15 joguei em várias equipes. Céu Aurora, Santa Clara, mas campeão eu fui no Céu Aurora jogando pelo aspirante no futebol de campo, e no Santa Clara pelo principal nós fomos campeões, campeões invictos aquele ano que a gente jogou lá, uma equipe bastante forte também. Campo daí? Salão. Daí Salão pela equipe de Santa Clara. Uhum. Aí no Me Toque joguei 2 anos, os 2 anos fomos campeões também. Campeonato muito fortes lá. Aí até o segundo ano tem uma passagem interessante, que nós perdimos o jogo também. Nós perdimos o jogo de 4 gols de diferença. E quando foi feito o quarto gol, esse gol, não me lembro se era o quinto ou o sexto, a equipe adversária, que era o Capa Preta, se eu não me engano, eles foram comemorar com um mortal. Eu lembro até o Pintinho, o falecido Pintinho, que faleceu há pouco tempo aqui, o Pintinho e o Nenê. Eram os 2 melhores jogadores do time. E na hora de dar o mortal, um deu um chute na cara do outro e caiu de ponta cabeça. E os 2 jogadores tiveram que sair do jogo. E nós perdemos o jogo de 4 gols de diferença. E nós tínhamos o Birubiru, que era um pivô gordinho,
Mas ele era o do tempo da bola pesada, ainda jogava no Russo Preto. E a torcida adversária dizia: sai daí, gordo, sai daí, velho. E o Birubiru entrou, jogava de pivô, e eu lançava no pé dele, ele girava e batia e era caixa. E ele fez 5 gols, um atrás do outro. E ele ia, e a gente se sagrou campeão, ele ia na frente da torcida e batia no peito e dizia: agora bate palma pro velho, bate palma pro gordo, né? Então, no Metoque a gente jogava, nosso time era um pouco mais veterano. O primeiro ano que a gente foi com a convite do Rodrigo Rentes, que era meu vizinho, e a gente tinha uma amizade muito grande. E daí a gente, no primeiro ano, o Maninho jogou junto com nós, e no segundo, o Márcio. Então o Márcio era o rei do tiro livre lá, né? Então, para ver o nível, no primeiro ano, o Maninho não pegava titular no nosso time. Então tínhamos o Biscoito, Betinho Farias, na época, que jogavam estadual, o Biscoito jogou na Enxuta, o Betinho Farias jogava no Uruguaianense. Time bastante experiente, Fábio Bocassanta era o nosso fixo. E a gente manteve esse time por 2 anos. Os 2 anos a gente foi campeão, e também são boas lembranças que a gente recorda desse campeonato lá em Almetoque. Altíssimo nível, e o Beto no meio dessa galera aí. Chegamos um pouco de desconfiança e fomos ganhando a confiança, e aí no fim a gente já estava meio que virando o ídolo lá. Olha só, Beto, que bacana, hein, cara? Jogou no meio de grandes nomes aí. Graças a Deus, aqui dentro de Birubá, e assim, André, eu nunca pedi dinheiro para jogar, nunca. Não era jogador caro. Não, eu não cobrava para jogar. O time que eu ia, eu jogava no campo, me dava uma luva, uma chuteira, ou não. Porque o dinheiro não traz o que? As amizades. Eu então procurava sempre jogar num time sempre que fosse forte, mas que tivesse meus amigos, e que a gente pudesse conquistar títulos. Sim. Tem um abraço aqui para você do Jefferson Krug, o Nino. Ele disse que você foi um dos melhores goleiros que ele viu atuar. Te mando um abraço aí. Delmar Silva, baita goleiro, joguei junto também com essa fera na ZIF. Saudades, tempo bom. Delmar Silva. Eu era filho do o pai dele era militar, esqueci do nome do pai dele agora, mas chamavam ele de Cascão. Ala esquerda, jogava muito bem, esqueci de lembrar. Ele entrou um pouco mais tarde na escolinha. Que joia, um abraço aí, Delmar. Sérgio Poi, que também nos acompanha, manda um abraço, grande amigo Beto, ele escreve aqui, né? Aliás, Beto, nós temos o Beto Gardino aqui em Ibirubá e o Beto Refati, né? E os dois foram grandes goleiros de futsal, só que o Beto Gardino de uma geração anterior à sua, né? Você viu o Beto jogando? Sim, que nem eu te falei, o Beto, quando eu comecei, ele era um dos goleiros da ZIF na série bronze, né? Então, eu lembro que eu e o pai, nós acompanhávamos todos os jogos. Então, às vezes a gente tinha treino da escolinha antes, e logo após a noite tinha o treino do principal, e a gente ficava olhando o treino e cuidando e tentando aprender um pouco mais com essas feras aí que nos inspiravam. Giovana Gonçalves também manda aqui palmas para ti. A Cristina Refati está nos acompanhando, manda palmas. Maninho Santos, um abraço, Beto. Baita goleiro, pensou sensacional, diz o Maninho. O Hércio Greff, abraço, Beto. Paredão, sem dúvida, um dos maiores goleiros de sua época. Tive a honra de poder jogar ao seu lado. Tu jogou do lado do Vermelho. Se eu não me engano, foi no time da Corabil. Jogávamos. O Vermelho já usava a joelheira? Já usava a joelheira, já era mais no final da carreira. Eu acho que até tem uma foto que eu te enviei. Jogava Maionese, o Garcia, eu acho que jogava, o Garcia do Rock, Jair Facão. Nesse time também a gente. Dinossauros aí. Joel era o outro goleiro, se eu não me engano.
também baita de um goleiro, o Joel. E também é um time que a gente acho que não chegou a ganhar títulos, mas a gente foi longe. Qual foi os times que você jogou campo aqui em Birubá? O primeiro time qual foi? Campo, o primeiro time que eu joguei foi o Florestal. Quem te levou para lá? Na época, se eu não me engano, foi o meu irmão, que eu acho que já jogava lá também. Tem uma admiração muito grande, foi um apreço muito grande pela equipe do Florestal, que foi onde eu comecei. Que nem eu te disse, André, eu sempre fui mais focado no salão. Mas eu comecei no Florestal, eu lembro, eu tenho uma passagem interessante também. Eu devia ter 17, 18 anos, eu acho. E eu joguei no aspirante, tá? E na época tinha uma rivalidade muito grande entre Florestal e São José. Na época era liberado todos os jogadores de fora. E eu joguei no aspirante lá no módulo esportivo. Era uma semifinal de campeonato. No módulo esportivo, joguei no aspirante, ia tomar meu banho e assistir o jogo. Aí voltando pro vestiário, terminou o jogo, tu vai ter que ir pro jogo no principal. Que o Evandro tinha machucado. O Evandro era o goleiro. E na época eram duas equipes assim que na época poderiam jogar o amador tranquilamente. Talvez possa me esquecer de alguns nomes, mas eu lembro que jogava no Florestal, jogava o Darlan, o Joãozinho, zagueiro, aí jogava o zagueiro também, o Kiko, que era de Juí, era o capitão do São Luís de Juí. Olha só. Aí o Rogério Manta, o Caco de Cruz Alta, o primo do KT, cracaço de bola, jogava muita bola. Tinha o Lucas Brito, o irmão do Evandro Brito, que jogou no Grêmio. Aí o Lucas, o Bugrão, jogava no Florestal. O Jair Facão era lateral direito. Lateral esquerdo, agora não tô lembrando quem que era, mas sei que eram jogadores assim e eu cheguei no vestiário. Eu lembro do Tonheco, do Tonheco, que é Florestal, doente, né? Chorando no vestiário, e é hoje. Eu pensei, poxa, hoje onde é que eu tô me metendo, né? Vai ser Vai ser incendiado. E perdemos de 2-0 aquele jogo. São José na época jogava o Rafael Reis, o Cristianinho de Cruz Alto, o Pezão, o Paulinho era o goleiro, o Paulinho voltando do profissional também, um goleiraço, né? E perdemos de 2-0 e graças a Deus foi muito bem no jogo. Então aquilo me marcou bastante, foi uma das passagens mais marcantes que a gente teve no campo. E aí a gente no segundo jogo a gente fez um gol aí no segundo jogo o Evandro já tinha voltado, aí fiquei no banco, mas eu me lembro que a gente fez um gol no primeiro tempo, e aí no segundo tempo, no finalzinho ali, aos 40 e poucos do segundo tempo, pipocou uma bola na área e o Zezinho de Fortaleza, jogava no Florestal, acho que, se eu não me engano, acho que ele era reserva, entrou e fez o gol da classificação, que o empate era nosso porque a gente tinha a melhor campanha. E aí nós fizemos a final contra o Triunfo, Juventude Triunfo também, jogava um Paulo Gaúcho, jogava um Griso, então outro jogo, e a gente se sagrou campeão aquele ano. Então, do campo, uma história que me marca bastante é essa da semifinal aí que eu tive que jogar pelo Florestal. Michael Rabe, grande goleiro, principalmente no futsal, era difícil fazer gol no Beto, colega de trabalho. Forte abraço aqui do Michael Rabe. O Ezequiel Kinobi, olha aí o Pastel participando conosco aqui. Um abraço, Pastel. Abraço, Betão. Grande goleiro no salão. São poucos que pegaram tanto quanto você, diz aqui o Pastel. Grande esse grande amigo, hoje está morando no Mato Grosso. Legal, deixa eu pegar aqui também a participação do Ederson Miller, diz que você fez história no Grêmio Aurora, vários títulos. O Edson é meu compadre, tem uma história
interessante para contar do Edson, né? Ele, ele é casado com a minha prima, né? E ele era reserva no Grêmio Aurora e tal, e jogamos uma final contra a Santa Clara. E nossa, a Santa Clara tinha um ponteiro muito rápido, que eu não tô lembrado quem é que era. E o nosso lateral esquerdo foi suspenso e ele pediu pra. Aí o Edson ia jogar a final. E ele. Daí ele morava do lado da minha casa e me chama de Betinho. E daí, Betinho, o que que tu acha que eu disse? Tem que chegar junto. Eu chamo ele de alemão. Alemão, tu tem que chegar junto, não. Não afrouxa. É. Deu 2 minutos de jogo, já deu uma chegada, tomou um amarelo. Aí, daí disse, calma, vai um pouco. Deu mais uns 10 minutos, deu outra chegada, foi expulso. E aí, essa também tem uma passagem interessante, que nós tínhamos jogava no aspirante do Grêmio Aurora. E a gente ganhando o jogo, acho que 2-1, se eu não me engano. E deu um pênalti contra nós aos 40 e poucos do segundo tempo também. E eu não lembro quem é que foi que bateu o pênalti. E eu peguei o pênalti, peguei firme o pênalti. E o meu zagueiro veio para comemorar e começou a bater em cima da bola, sabe? A sorte que o juiz não viu, porque se ele tivesse visto, nós teria dado outro pênalti, né? Eita, vida de goleiro. É. Ricardo Nicola, pessoa grandiosa, esse meu amigo e colega Beto. Abração, Betão. Esse conhece. Olha que o pessoal da Vem Estudo chegou agora também, o Leandro dos Santos. Parabéns, Beto, pelas histórias no esporte e pela grande pessoa e ser humano que você é. Um abraço. A Marli Trombeta Taete. Um grande abraço, Beto. Você fez muito sucesso, diz a Marli. O Ademir Refati diz que você foi bom mesmo. Foi bom esse guri, diz aqui o Ademir Refati. E o Carlos Conrad lembra aqui no confronto contra o Beto, quando eu era treinador da equipe da Vence Tudo e o Beto goleiro da Star Sfield, eu levei melhor, diz aqui o Carlos. Abraço, amigo Beto. Tá aí, né, o famoso título aí que a Vence Tudo ganhou sobre a Sfield, na Star Sfield era Star na época, Sfield né? na época era. Olha aí como tinha a participação das empresas, né, de forma direta aí nos campeonatos. Claudio Miro dos Santos, o alemão, eu tomava bolada por ele, multicampeão, abraço. O Claudio Miro trabalha conosco lá também. Como é que é essa da tomava bolada por você aí? Era... Ele era o nosso, na época das FUC, ele era o nosso fixo e ele defendia muito, né? Então, jogava na frente da bola. Não, o alemão. Legal, muita gente assistindo aqui, Beto. Olha, audiência enorme. O Norton Luiz Lemos. Boa tarde aos amigos. Beto, um dos melhores goleiros na região que eu vi jogar. Parabéns, diz aqui o Norton. A Luciane Tirlone também manda um abraço ao primo Beto. Fez história no futebol, diz a Luciane. O Mário Reicher também manda aqui um boa tarde, Andrei. Manda um abraço pro Beto. Pessoa que eu tenho um carinho enorme, diz aqui o Mário Reicher. O Jonathan Refati diz que você é o ídolo dele. O Leonardo Tirlone, grande Betinho, aprendeu comigo as manhas do gol. Abração aqui do Leonardo. O Barbosa Júnior também diz que você é um grande goleiro e te manda um abraço. Daí amizade, família, é isso que fica, né, Beto? Com certeza, né? Eu falei, Andrei, pode ver, do futebol a gente só tem coisas boas. Claro que os títulos são importantes, né? Quantos você conseguiu na tua carreira? Chegou a fazer essa conta de quantos troféus, quantos títulos você tem, prêmios individuais? Daqui a pouco você tem o costume de guardar lá na tua casa troféu individual? Eu tenho vários troféus, Andrei, mas eu tenho 2 títulos em Não Me Toque, 15 de novembro tenho 2, Ibirubá tenho 2, um que a gente foi... Um pelas Fuca e outro pelos Júniors também, que a gente tinha uma equipe muito forte. Que daí já era o Márcio, o Maninho, o Nino jogava para nós na época. O Cascata, o Oberdan. Então, 2 em Ibirubá no salão. Tenho mais 2 no campo, um pelo aspirante e um pelo principal.
Cruz Alta também a gente foi campeão, joguei, na época eu estava no quartel, jogávamos a Taça RBS para a equipe de Cruz Alta. Também tem uma história interessante que eu servi o quartel na época e tinha o jogo dos oficiais, toda tarde jogavam os oficiais. E na época, só o Fabianinho, era cabo do exército na época, e o Trindade, falecido Trindade, que faleceu há pouco tempo atrás, que jogava no Águia Branca, que era soldado antigo, só eles que eram os melhores do exército que jogavam junto com os oficiais. E nós tínhamos o coronel do exército, o coronel Mota, que era um aficionado pelo futsal. Nossa, fiquei sabendo isso depois de um tempo. Ele era um dos fundadores, ele era cearense, um dos fundadores do Sumove, que foi um dos primeiros times de futsal do Brasil. E a gente tava em forma lá e veio alguém lá e pediu quem é que era goleiro, que tava precisando de um goleiro. E era futebol 7, né? E eu levantei o braço, então vai lá atacar lá embaixo com os oficiais. E o coronel, ele ia assistir todos os jogos, todo dia, ele sentava, tinha arquibancada lá, ele sentava lá para assistir. E aquele jogo eu fui muito bem e peguei um pênalti do Fabianinho, que era o destaque, né? E o coronel se empolgou e disse, não, nós vamos botar um time na Taça RBS do time do quartel. E daí já conheci o pessoal de Birubá. Aí na época tinha alguns, eu lembro do Diego, do Diego dos Santos, que jogava comigo na escolinha, e mais alguns outros, e a gente recrutou mais alguns jogadores de Cruz Alta, e a gente jogou a Taça RBS com o time do quartel. Ganhamos algumas partidas e o interessante é que uma história, eu estava numa guarda e a guarda lá na EASA onde eu servi entrava cada um, entrava uma pessoa na guarda e saía outra lá no final. E no exército tem que, quando tu entra pro corpo da guarda, quando tu sai da guarda, tu tem que tirar o carregador do fuzil e dar um golpe de segurança para que, se tem algum projétil, que ele ficou algum projétil, porque ele sai de fora. E o soldado, na época, esqueceu de tirar o carregador e deu um tiro dentro do corpo da guarda. E aí o tenente Borges, que era o tenente mais temido que tinha lá no quartel, ele... todo mundo que está na guarda, 10 dias detido. Não importa, o cara vai pagar todo mundo. E o coronel Mota, no outro dia de manhã, me ligou, e ele tinha um sotaque, Refates, amanhã temos jogo em Tupã. Eu disse, coronel, não vou poder ir. E eu, guerreiro, que é isso? Não, o tenente me deixou detido, assim. Chama o tenente aqui pra mim, manda. E aí o tenente chegou, tenente, o coronel quer falar com o senhor. E o coronel foi lá e voltou, a gente tava em forma. E o lembro do coronel, o tenente Borges, tinha a língua meio presa, e o coronel chamou ele e disse, pode tirar os meninos do detimento. Aí quando ele voltou, já tomei um bolinho. Né, seu Refate, o senhor me entregou pro coronel, né? Agora o senhor vai ser meu peixe negativo, né? Aí tá, eu pensei, agora eu tô ferrado, né? Aí eu falei pro coronel e tal, disse, não, então agora tu não precisa mais tirar a guarda. Agora tu é do nosso, só treina e joga, né? Então a partir daquele momento, tirava algumas guardas, mas era lá na Vila Militar e junto com o Cabo Fabiano, com o Fabianinho na época. Então aquilo ali me suavizou. Então o talento do Refate aí suavizou, né, essa passagem pelas fileiras do Exército Brasileiro.
Que coisa bacana, né? Quem tem talento é assim, cara. Os caras querem estar perto de quem conhece do métier, né? Renato Tomassoni também manda os parabéns ao Beto aqui, grande pessoa. O homem é virado em troféus, diz o Renato aqui. E o Márcio Teles, o Teleca também, grande Beto, pessoa nota 1000, amigo de infância. Abraço. Tá aí, Beto, olha, o tempo correu, cara. Faz 1 hora que nós estamos aqui nesse bate-papo e vamos ter que fazer aquelas perguntas, né, que a gente faz aqui como praxe, e que vão depois aí também aparecer, contextualizar a matéria do jornal Alto Jacuí. Para ti, qual foi o teu título mais marcante aí? Foi esse do Florestal, que você coloca. No campo foi o do Florestal. E no salão? No salão das Fucas. Das Fucas, né? O gol mais bonito que você marcou, tem essa lembrança? Apesar de ser goleiro, o goleiro no futsal marca gol. Foi esse que eu, de trás do meio da quadra, que eu comentei contra o time do Ressaca, em Não Me Toque. Lembro que agora não estou lembrado se era uma final, uma semifinal. De trás do meio da quadra, lá na gaveta, e não só pela beleza, mas sim pela importância. É um jogo muito difícil e a gente acabou com a vitória esse jogo, né? Teu torcedor, maior torcedor? Com certeza foi o meu pai e minha mãe, né? Eles, minha família, quando eu conhecia aqui, que eu já estava mais em final de carreira, jogamos a final contra a Vence Tudo na época, mas desde a época de criança sempre tive o apoio do meu pai e da minha mãe, e sempre que puderam, depois de grande, depois de adulto, se tinha jogo em Não Me Toque, eles iam me acompanhar. Se tinha jogo, até lá. Iam até lá para me acompanhar. Tu olhava para fora olhava para fora, eles estavam lá. Então, e isso muda alguma coisa? Com certeza, né? Isso te dá mais disposição, te dá... tu faz por eles, né? Tu dá aquele algo a mais por eles, né? Teu pai e tua mãe, os dois grandes torcedores? Grandes torcedores, desde a época da escolinha. Tinha jogo para fora, ia com o pai e a mãe sentados no banco do ônibus, acompanhavam todos os jogos, não faltavam nenhum jogo, tanto meu quanto do meu irmão sempre tiveram acompanhando. Que legal, cara. Isso, para algumas gerações, talvez fez toda a diferença, né? E algumas não tiveram. E aqueles que não tiveram o apoio dos pais, né, nesse suporte emocional, nesse suporte de segurança que eles trazem, sofreram, né? E talvez Ibirubá deixou de criar muitos jogadores profissionais por conta disso. Com certeza. E assim, a gente... difícil de até de falar, porque às vezes... não tinha nem condições na época tudo era muito difícil, né, de ter um tênis ou algum material, mas eles sempre não mediram esforços, né? Vai jogar fora, um dinheiro para comer um cachorro quente, um dinheiro para tomar um refri. Então tudo, a gente sabe a dificuldade que era e tudo que eles fizeram para poder atender a gente, né? E você jogava com luvas? Que tipo de luva você... Não, eu na verdade, André, eu não jogava com joelheira, eu jogava com abrigo, não tinha cotoveleira, não tinha luva, não jogava com nada. Cara, sem luva? Sem luva, Atacar futsal sem luva? Sem luva, sem joelheira e sem cotoveleira. Os cotovelos sempre viviam todos inchados e... Isso é raro, né? É raro. A gente vê o goleiro de futsal lá, parece um Robocop, né? Tá todo armado, protegido. Na época que o pessoal começou a usar, até bem no início, na época ainda usava joelheira, mas depois começou a usar abrigo, nunca mais usei joelheira e cotoveleira, nunca usei. Me sentia mais à vontade, mais solto, sem os apetrechos. Ali. Que história bacana, né? O goleiro que não usava luva, atacava no osso do peito. Isso aí. Mas graças a Deus tá. Alguma bolada doeu mais, Beto, nessa teve muitas. Hoje, olhar os dedos, todos
tem vários dedos quebrados e... Quebrou dedos? Sim, sim. E quebrava e botava um esparadrapo e vida que segue, né? Vida que segue. Deixava esfriar o corpo para sentir a dor, né? Enquanto tava quente, ia embora. Muito dedo quebrado aí, mas muitos títulos também. E o Elton Scarce manda para você aqui. Nem o chute mais forte a bola ia tão rápido igual o lançamento da bola do Beto. Tá aí o Elton também participando conosco, né? Legal, Beto. Olha, sensacional a tua história. Daria pra gente ficar conversando aqui muito tempo ainda, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, então, para finalizar aí, né? Do que o futsal, do que o futebol, do que o esporte como um todo trouxe para você. Que nem eu te falei, André, além dos títulos, claro que todo mundo joga e quer ganhar, né? Mas hoje, depois de passado tanto tempo, aonde a gente vai tem amigos, né? Então a gente vai em Tapera, vai em Selba, vai em Não Me Toque, vai na 15. A gente tem amigo por tudo quanto é canto, né? Chega lá e alguém conhece. Que nem eu te disse, a gente sempre teve uma postura de jogar futebol mesmo, sabe? Nunca a gente não desportista, de não arrumar encrenca, a gente fazia pelo esporte mesmo, fazia porque gostava, não era por dinheiro, nunca, que nem eu te disse, nunca pedi dinheiro para jogar, sempre foi pelas amizades e pela parceria, né? Que show. O Betinho tem um apelido aqui, Betinho Borboleta, diz o Fernando Almeida. Grande amigo, baita ser humano, um abraço aí do Fernando Almeida. Tá certo, né? Esse é o Roberto Refati, o Beto, casado com a Kika Refati, aí a Kika trabalha na Vence Tudo também. Kika trabalha na Vence Tudo, pai da Manu, que estão nos assistindo lá em casa. A Manu, quantos anos tem a Manu? A Manu tem 12, vai fazer 13 agora. 13 anos, né? E quando chega a Manu aí, o que muda na vida do Beto? Quando a Manu nasceu, já na parte do futebol, eu me machuquei a coluna e quando fui voltar, rompi o desligamento do joelho e daí, a partir daí eu trabalho também mas a Manu hoje tá entrando no esporte, gosta, tá começando com o vôlei e tal. Se inspira muito no pai, gremista fanática, assiste os jogos junto com o pai também. Sofre junto e ela e a Kika aí são a nossa razão de estar todo dia batalhando, trabalhando e buscando sempre o melhor para elas. Você hoje está numa função já há bastante tempo dentro da Vence Tudo? Hoje já vão para quase 13 anos, em janeiro vai para 13 anos trabalhando na Vence Tudo e desempenhando com bastante apreço, com uma empresa que a gente tem um apreço muito grande e veste a camisa para que continue crescendo e sendo forte aí no cenário brasileiro. Gustavo Veronese também, grande goleiro, quando começou fez parte desse crescimento aqui, diz o Maionese. Olha aí, né? Nosso treinador, bacana. Joguei junto, foi nosso treinador. Que legal. Os maiores nomes aí que você jogou junto, você citou vários aqui, né? Pessoas que você teve o orgulho, inclusive o próprio Ronaldinho Gaúcho aí, que, né, jogou contra, mas teve essa importância também na tua história, né? Dá para citar alguns nomes em específico aí, dos grandes que você tem? Eu tenho, assim, o Griso foi um cara muito diferente que eu vi jogar, que na batida da bola tu já via a diferença, né? Contra o Fábio Rockenbach, a gente jogou várias vezes na época de juvenil, júnior do Juventude ali, que a gente jogava, também já era diferente. O Ronaldinho, então nem se fala, mas eu tenho muito apreço com pessoas que a gente jogou junto, que é o Rodrigo Rentes, cracaço de bola, o Márcio Almeida, o Maninho, a gente falei, o Kleber Greff, o Ortiz, o Fabiano, o Leandro Marangon, são todos assim de... Xande, acabei esquecendo do Xande, são todos numa prateleira acima, né?
Galera aí do talento, né? E dessa geração de 80, 81, 82, 83 até 86 ali, que foi uma geração bem produtiva aí no futebol, no esporte como um todo em Ibirubá. Legal então, Beto, um abraço, né? E a palavra final é tua. Então, Andrei, agradeço a oportunidade, né? Uma satisfação e um orgulho a gente poder contar um pouquinho da nossa história, né? De, de algumas vitórias, muitas derrotas também, que fazem parte, mas que o legado que fica é a questão da amizade, é a questão de conhecer pessoas e, e, e ser reconhecido ainda onde a gente vai, tanto pelo atleta quanto pela pessoa que a gente é. Sensacional, né? E o Beto deixou algumas fotos aqui para a gente colocar no nosso acervo de fotos do Baú do Esporte, né? Algumas imagens aqui legais também, né? Essa equipe aqui é a equipe do Revelação? Ou se chamava... Essa equipe do Revelação, é. A equipe do Revelação, perdemos a final para o Chelsea, se eu não me engano. Uhum. Aqui estava você de goleiro e também... Era o Feio de Fortaleza. O Feio de Fortaleza, né? Um baita elenco aqui também que jogou lá no Ginasião Revelação e Chelsea, né? Tinha Nino aqui, tinha o Dadá, né? Tava ajudando aí na diretoria, o Márcio Truz, o Maurão, e aqui tava o Everton Lagman, Nino, deixa eu ver quem mais, Paulinho Glauber, Fabinho Widman. Nós tínhamos aqui o lateral esquerdo, né? Aquele que jogava no Florestal, tá bem na ponta aqui, me fugiu o nome dele jogava no agora. Florestal, não tô lembrado o nome dele. Quem mais aqui estava, né? O Gustavinho, Chuchu, Fabinho Vilk. Tínhamos aqui ainda, né, o Cid. Eu acho que nessa equipe jogava o Graminho também, lá que tá aí no Metoque agora. Os de fora aqui eu não vou saber dizer quem são, mas são o Leonardo Graminho, o Leonardo Graminho e o Rodrigo Rendes, acho que estavam nesse time também, né? Teve grandes elencos aqui, né? Aqui um outro time também que você nos passou a foto, que esse aqui é o Star Esfio, né? Antigo Star Esfio aqui. Inclusive, eu acho que o Alan estava jogando, o Fio Barbosa. Né? O Alan, o Fio Barbosa, o Abelão, aí o Mauro de Alto Alegre, o Valnei, o meu irmão, o Jaque, o Nene, Rodrigo Rendes, o Leomar, o Marquinhos e o Xande. Esse time foi vice-campeão. Vice-campeão, perdemos para Vence Tudo na final. Para Vence Tudo, né? Tá legal, então. Deixa eu ver se a gente consegue botar no ar aqui. Nós temos uma participação ao vivo. Vamos chamar aqui a nossa reportagem que está girando aqui. Eu acho que quer mandar um abraço para ti aí, ô Beto. Segura mais um pouquinho aí que a gente já vai botar ele no ar aqui. Aqui tem uma fotinho mais antiga, né? Essa aqui seria... Qual time aqui, Beto? Me ajuda. Esse time era o time do Intervilas, o time da Planalto. Esse time era da Planalto, então. Inclusive tá o Tonho aí, o falecido Tonho era um dos treinadores, se eu não me engano, né? Legal. Vamos dar aqui a saudação pro nosso colega Ademir Camargo. Alô, Camargão, boa tarde. Vou baixar meu retorno aqui. Hoje eu não pude me fazer presente aí, tá? Mandar um abraço pro Beto. Conheço esse menino aí, né? Menino, maneira a gente falar, né? Que a gente é um pouco mais velho. Mas lembro dele das FUCA, das atuações do Beto nas FUCA. Trabalhei com o pai dele lá na Cotribá e tal. Mandar um abraço pro Beto, família, o irmão dele, toda a família aí. Lá do Moacirzão também, né? E o Jair, fomos colegas na Cotribá e vi o Beto de grandes atuações. A atuação também no Florestal, aí, me recordo, mas eu não sabia dessa passagem, o que eu perdi hoje, né? O bicho foi milico também. E olha que para pegar time no quartel, ainda mais no time dos oficiais, o cara tem que ser bom mesmo. Então, Beto, tu teve esse privilégio aí. Tá?
Mas eu só, André, fazer um registro aqui, agradecer o pessoal do Correio do Mate e convidar o pessoal que gosta do futsal aí. O pessoal do Correio do Mate tem essa parceria com o Jornal Alto Jacuí e também com a Rádio Cidade. Nós estamos dando uma mão para eles lá. O pessoal está com hoje, amanhã, aliás, amanhã é sábado, tem o jogo do Guarani em casa, o jogo contra o Uruguaianense, um jogo super importante para o Guarani do Espumoso. Então, o pessoal que gosta do futsal, que é amigo, é pertinho ali, o jogo vai começar às 7h15. Era para ser às 20 horas, foi antecipado um pouco, porque o Uruguaianense viaja longe, então, para o pessoal poder voltar ainda à noite. Então, amanhã, o Uruguaianense, o Guarani de Espumoso recebe o Uruguaianense, e juntamente com o Joãozinho Camargo, a gente vai prestar um serviço pessoal lá nesse jogo, lá vai transmitir o Uruguaianense e o Guarani, tá? O pessoal pode entrar no canal do YouTube do Correio do Mato, pode assistir o jogo na íntegra, tá? Ou ir lá em Espumoso assistir o jogo. Vai ter uma outra frente também do Correio do Mate, lá em Arvorezinha, né? O Penharol da Arvorezinha e o Aldax, são times da região aí, que o pessoal do Correio do Mate faz a cobertura também e acompanha. E em Campos Borges joga em casa o time da casa, né? A ZAF. Então, amanhã, 3 frentes, todas elas com imagem, todas elas no canal do YouTube do Correio do Mate. Um abraço pro Beto, um abraço para ti, Andrei, e convidar o pessoal. E amanhã a gente representa lá a Rádio Cidade e o Jornal Jacuí nessa parceria com o Correio do Mate, ajudando os colegas lá nessa transmissão. Então, 7 horas da noite já começa o pré-jornada lá com o pessoal do Correio do Mate. Tá no canal do YouTube aí do canal do Correio do Mate. Legal. Era isso. Um abraço para vocês aí. Bom final de semana a todos. Até semana que vem. Você vai estar em Espumoso, né, Camargo? Isso, nós vamos ao Espumoso. Guarani versus... Convidei o Joãozinho Camargo, nosso comentarista, para ir junto. Eu não gosto de viajar sozinho à noite, já que a estrada não está muito legal, né? Então o Joãozinho, até fiquei de confirmar com ele hoje, né? E se precisar de um comentarista, narração do Jacques Moraes, acho que um dos melhores narradores do interior do estado. Vamos estar junto com o pessoal lá. E jogo transmitido ao vivo, na televisão, lá no canal do YouTube aí do pessoal do Correio do Mate. Legal. Está em Espumoso, sim. Desculpa, não respondi a tua pergunta. É em Espumoso o jogo. 19 horas a pré-jornada e 19h15 começa o jogo contra o Uruguaianense. Isso. Legal. E o Guarani, que é o atual campeão aí, né? Campeão gaúcho, né? Então tem responsabilidade em casa. A gente já fez o jogo lá contra Santa Rosa. Foi um baita de um jogo muito disputado. O Guarani precisava de uma vitória e meteu 5-2 aí no Santa Rosa, que o time não é de bobo, não tem nada, um time muito bom também. O Uruguaianense a gente não conhece, não sabe aí, até vamos dar uma olhada hoje, uma flechada no canal deles, lá da Associação Uruguaianense, para conhecer os jogadores. Mas o Guarani Espumoso vem muito bem, obrigado, e vai jogar em casa, apoio da torcida e tudo, né? Mas é jogo difícil. Legal. Vamos estar acompanhando, sem dúvida. Obrigado, Camargo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tá aí, né? Ademir Roque Camargo, mais um aqui do time da redação da Rádio Cidade e do Jornal Alto Jacuí. E assim, Beto, a gente finaliza então, né, com a sua participação ao vivo aqui nos estúdios da 104.9. Você tem acompanhado o futsal? Pegando esse ganchinho aí do Camargo, você tem olhado jogos? Alguma coisa te atrai hoje, nas horas de folga? Eu sempre que eu posso, eu acompanho, né, André? Agora, nesses últimos tempos que a ZIF tinha voltado, então a gente ia Torcedor assíduo lá. Em todos os jogos eu ia, né? Então, daí batia aquela vontade, né? Mas infelizmente já não nos permite mais hoje, até em função do trabalho e em função das lesões e tal, mas que dava uma vontade forte de voltar, isso sim. Legal. E hoje, futsal a nível de estado, você tem acompanhado alguma coisa? Sempre que posso, tenho. Às vezes vou em Espumoso. Dá tuas olhadas aí na região. Legal, então. Tivemos aí com o Roberto Refati, né? O irmão do Chacoalhão. De onde é que veio esse apelido Chacoalhão? Ele já contou essa história, né? Mas talvez aí da outra fonte. Eu acho que na verdade foi o Mota que eu acho que deu esse apelido para ele, porque ele, quando ele tocava junto com o Fernando e Mota, ele
balançava muito, né? Ficava se chacoalhando bastante. E aí acabou que o Mota apelidou ele de Chacoalhão. Tá certo. E irmão do Rodrigo Refati, né? O Rodrigo tem muitos momentos importantes na carreira, né? Títulos e essa trajetória também que ele contou aqui já em outra oportunidade no Baú do Esporte, né? Então, a família de 3 manos aí, filhos do seu Moacir e da dona... Seu Jair e a dona... Carmen, né? Um abraço, Jair Refati, a dona Carmen, né? E tenham aí sempre aqui a Rádio Cidade, né, no coração de vocês aí. O Marion da Silva também chegou aqui, dizer que você é uma fera, um baita goleiro, um grande amigo. E o Carlos Filimbert também deixaram aqui os recados finais para você, Beto. Tá certo, então. Sempre que quiser contar a história, sempre que precisar da gente aqui, as portas da Rádio Cidade, né, e do Jornal Alto Jacuí estão disponíveis aí. Obrigado. Obrigado, André. Fechamos então, gente. 13h44.